Bom dia a todos. Obrigado, Hélio, pela pergunta. É verdade, Hélio. Primeiro, nós estamos nos transformando. Deixamos de ser uma indústria, uma empresa de meios de pagamento, para passarmos a ser uma empresa de tecnologia de meios de pagamento. Essa mudança tão sutil, ela traz para nós uma carga enorme de transformação, não só nas pessoas, mas também em tudo aquilo que nós fazemos. Eu vou me alongar um pouquinho aqui, só para contar para vocês, de que maneira nós tratamos isso, Hélio, para te responder a sua pergunta. Eu acho que tem 3 fases na vida da gente, porque todos nós, afinal de contas, aqui temos um objetivo fim, que é vender. Acho que todos nós ficamos muito felizes quando as vendas crescem. Quando, de uma certa maneira, estamos crescendo venda, aí vamos discutir se o custo está ruim, não está, canal, aquelas coisas todas, mas primeiro precisamos fazer venda. Então, eu costumo dizer que, durante a venda, nós temos 3 processos. O antes da venda, o durante a venda e o depois da venda. Eu acho que aí é que a gente entra. Quando eu olho para o antes da venda, eu acho que o mundo está em transformação. Porque, ao final do dia, o que nós queremos é fazer com que mais fluxo de pessoas para aquele determinado produto ou serviço ou solução que está sendo colocado, está sendo vendido. E com isso o que nós temos? Nós temos informações. Basicamente, nós conhecemos o comportamento das pessoas. Então, nós sabemos o que as pessoas querem e de que maneira que elas querem, onde elas querem, o que elas pretendem, enfim. A busca disso faz com que a combinação das informações que nós temos com as informações dos parceiros comerciais gerem esse maior fluxo, trazendo maior possibilidade de venda para os clientes. No durante, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é nós fazermos com que o cliente se sinta cada vez mais confortável em fazer aquilo que ele está pretendendo fazer. Então, não adianta nada você falar para mim, puxa vida, o meu processo de venda é perfeito. Quando você vai na loja física, por exemplo, e tudo funciona maravilhosamente bem. Mas se eu for, por exemplo, comprar com o meu mobile, não funciona. Se eu for comprar no meu PC, é mais ou menos. E no tablet, e na geladeira, e no carro, e em qualquer diferente lugar onde eu pretenda fazer a minha compra, eu vou ter mais dificuldade. Então, aqui é onde a gente entra com todas as diferentes tecnologias que nós estamos buscando. Por quê? Para que você se sinta confortável em fazer a sua compra, você precisa de um elemento fundamental que a gente chama que é a segurança. Você quer usar aquele mecanismo e se sentir seguro de que vai funcionar. Não só do ponto de vista da compra, mas que você não vai ser, por exemplo, clonado, a gente fala muito sobre isso na nossa indústria, ou que qualquer coisa errada aconteça. Então, quando você busca a segurança, você tem que ter certeza que qualquer equipamento que você vai conectar, que não é só mais um único equipamento, mas o mais variado possível, estão bem seguros e confiáveis. Então, hoje nós temos experiências com carro, com geladeira, e assim a gente com máquina de lavar, com vending machine, com milhares de diferentes equipamentos que geram oportunidades de compra para o cliente. Ou seja, você vai poder comprar onde você estiver, na hora que você estiver, da maneira que você estiver. Não precisa ser obrigatoriamente, agora é hora de eu comprar, preciso ir para um determinado lugar. Não, você pode fazer onde você estiver. Esse é o grande desafio. E o depois da compra, Hélio, que é o final dessa história, nós falamos muito em de que maneira que o cliente volta, de que maneira que ele se sente bem em ter feito aquela compra e falar, puxa, realmente valeu a pena aquilo que eu fiz. Não só pela solução que eu trouxe para dentro da minha necessidade, mas também com toda a experiência que eu vivi, que foi uma experiência de muito valor, uma experiência de uso muito intensa. Então, além de ter sido muito fácil, o depois também me gera benefício. Programas de lealdade, por exemplo, onde as pessoas começam a valer, puxa, aquilo me valeu 1 ponto, esquece o conceito ponto, aquilo me valeu o quê? Para que eu possa repetir aquela experiência. Então, nós temos várias experiências e várias soluções para isso. Eu acho que o mundo caminha de uma maneira interessante também para fazer com que o consumidor, ao final do dia, no antes, no durante e o depois, ele tenha muito mais possibilidades e capacidades de gerar um negócio mais interessante. E, ao final do dia, gera aquilo que eu comecei dizendo, mais venda. E nós, como indústria de meios de tecnologias de meio de pagamento, a gente consegue enxergar muito bem esses diferentes elementos, e eu acho que essa é a riqueza do mundo. Aí que está um pouco o que o Bruno estava falando. Vamos tentar achar as oportunidades, eu acho que nós temos muitas, porque a gente pode ficar aqui chorando, mas eu acho que não, vamos partir para cima do que podemos fazer de diferente. Não só buscando formas, mas buscando diferentes clientes e diferentes mercados. E assim que nós vamos sair da mesmice, de conforme muito bem disse o Érico,
do diagnóstico, porque o diagnóstico, sabemos, o nosso problema não é o diagnóstico, nosso problema é como fazer crescer, como fazer com que nossas empresas se tornem maiores, mais eficientes. Eu vi aqui as pessoas levantando a mão no diagnóstico que foi pedido, pouca gente levantou a mão para o mais. Eu espero que ao final desse debate todo mundo levante a mão para o mais, esqueça o menos ou igual, porque depende de nós. A próxima pergunta, eu vou juntar duas perguntas aqui, João, para você. A primeira do Rafael Ramírez, da Goberto Advogados. Até que ponto a tecnologia é vantajosa dentro de um banco? Né? A pergunta dele. E ele faz uma segunda pergunta, que ele fala que a tecnologia tem afastado pessoas de pessoas. O olho no olho, segundo as pesquisas. Como vocês trabalham, para o João, como que vocês trabalham para evitar esse distanciamento de olho no olho? E a segunda pergunta, que também é para você, como é que tem sido o uso de cartão dos brasileiros? Do ponto de vista de ticket médio, você poderia talvez elaborar um pouquinho o impacto da desvalorização? Então, por um lado, tecnologia afastando as pessoas, e por outro lado, como é que estão os volumes aí? Tá bom, obrigado pela pergunta. Acho que falar um pouquinho sobre a indústria, eu estava fazendo na primeira parte que eu comentei, acho que é importante, na nossa indústria, nós identificamos dois grandes focos de oportunidade. Primeiro, é fazer com que o dinheiro desapareça das sociedades. Acho que esse é um grande desafio que nós temos, e isso é o nosso grande gerador de oportunidade. Em termos de grandes números aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, vou arredondar os números, tá? Mais ou menos, a nossa indústria de meio de pagamento é mais ou menos R$1 trilhão de volume por ano. Tá? Ela é um pouco maior do que isso, mas estou arredondando. O volume de dinheiro que é sacado pelo brasileiro, ou seja, dinheiro que você vai buscar nas máquinas ou no caixa do banco e retira para fazer pagamento, é também igual a R$1 trilhão. E depois você tem o outro R$1 trilhão que vem das outras formas de pagamento que vocês usam. Então pode ser um boleto bancário, pode ser uma transferência de conta, e assim vai os diferentes instrumentos que temos. Então, numa indústria em que nós temos 1/3 do potencial de negócio, eu posso triplicar de tamanho se acabar com os outros dois instrumentos de pagamento. Então, acho que a nossa indústria ela é muito madura nesse sentido, e a gente continua avançando. Então, estava falando ainda há pouco sobre o problema de transações. Quanto mais transações nós fizermos, significa dizer que mais estamos avançando nas diferentes formas de pagamento. Então, esse é um grande desafio para nós. Quando eu olho o brasileiro em si, nós somos hoje, no mundo, a segunda maior indústria de meios de pagamento, o Brasil. Tá? Isso comparado com todos os países. E por que somos uma indústria tão grande? Eu acho que tem duas características importantes. Por conta lá de trás da inflação muito alta, nós criamos o hábito do cartão. Os bancos, naquela época, colocaram o cartão, isso evoluiu muito. Então, o Brasil, números arredondados, tem 800 milhões de cartões na mão dos brasileiros, ou seja, 4 por cada um de nós, na média, contando, como eu digo no meu mundo caipira, de mamando a caducando. Então, é muito cartão. Então, o problema não é o cartão, o problema é a forma. Então, vou voltar na segunda pergunta. Então, a indústria com um potencial enorme de crescimento, tem um tamanho enorme, um país onde as pessoas gostam de usar os meios eletrônicos, fez com que nós fôssemos a segunda maior indústria de meios de pagamento do mundo. Então, essa tendência, dificilmente ela deixará de acontecer, porque as inovações estão todas aí. O Brasil, nós sempre estamos adiantados nisso, sempre colocamos as coisas. É claro que demora muito a implantar por conta de cultura. Não é tão simples quanto a gente fala. Tecnologia é muito bacana no nosso mundo aqui, no nosso nível de conhecimento. Mas quando você vai nas camadas mais baixas, ou às vezes nas mais altas, pessoas que têm também desconforto em usar os meios eletrônicos, a gente sofre mais para avançar com essas novas tecnologias. Então demora um pouco mais, não que a gente não vá chegar lá, é questão só de tempo. Eu gosto de usar uma conotação da Escócia, por exemplo. A Suécia. A Suécia hoje tem 95% das pessoas usam meio eletrônico para pagar. Lá não tem quase dinheiro mais. Isso é um meio importante para o país. Mas por que não é 100%? Eles estão nisso, já tem 15 anos trabalhando nisso. Porque tem pessoas de idade que não gostam, querem o dinheiro no bolso, se sentem bem. Você não vai mudar a pessoa, não precisa mudar a pessoa. Eu acho que a pessoa tem que estar aberta a isso. Então a indústria tem todo esse viés de crescimento e a tecnologia ela vai trazendo as pessoas para essas formas diferentes. O que a gente faz para aproximar? Eu acho que duas coisas contam naquela minha história do antes, durante e o depois.
No depois, quando a gente fala dos programas de relacionamento entre os clientes, é uma maneira de você aproximar a indústria e fazer com que as pessoas comecem a se buscar aquilo que interessa para ela de outras formas. Então a gente se conecta por esse mundo. Então quando a gente olha hoje os nossos grandes investimentos, está no mundo digital, na comunicação através das mídias sociais. É muito mais forte isso. Por quê? A gente quer estar próximo do consumidor, porque o consumidor ele tem suas necessidades, nós temos que encontrar esse caminho. Então é uma das maneiras encontradas. Claro que isso não vai deixar de distanciar, não é isso que vai distanciar, mas é uma das maneiras que você encontra para aproximar. Porque, ao final de contas, todos nós consumimos, todos nós fazemos parte de um mesmo mercado. Como é que a gente avança nisso? Outra coisa que também vai ser interessante de você ver, quando você está, por exemplo, comprando no seu veículo, e você fala, puxa vida, aquela compra ficou tão fria, eu fiz tudo automático, é super conveniente, eu não precisei fazer nada. Eu apertei um botão e falei, aliás, não apertei nada, falei, pizza. Aí ele, pluf, tirou foto do meu olho e bateu e passou, está comprado, não fiz nada, não interagi com ninguém, não fiz nada, chego em casa e tem uma pizza em casa. Quando você olha para isso e fala, puxa vida, vai acabar tudo. Não, não vai acabar tudo, porque vai existir aquela relação em que a hora que a pessoa vai chegar na sua casa, vai entregar a pizza, você vai saber agradecer ela, porque você vai estar tão feliz que você não tem que fazer nada para aquela pizza chegar lá, foi tão simples, e a relação vai se passar de uma outra maneira. Eu acredito muito nisso. A mídia social ajuda muito a isso. Esta outra forma de se relacionar, porque a entrega passa a ser um elemento importante da compra, a Luizinha estava falando. Não interessa, na hora de entregar vai ser o mais importante, você vai estar esperando aquilo. É diferente de hoje. Você vai buscar, você vai estar chegando na tua casa e vai estar chegando uma pessoa, você vai falar, puxa vida, que legal, obrigado, você chegou, estou com tanta fome, já vou comer essa pizza. Então, acho que são mudanças de cultura e de comportamento das pessoas que vão fazer essas diferenças daqui para frente.